Senhor nosso Deus, nosso Pai, te buscamos nessa manhã com todo o nosso coração, na expectativa de que não nos reunimos apenas por nos reunir. A finalidade não é apenas estar aqui, mas nos reunimos porque nesse espaço onde a comunidade está junta, está reunida, é um espaço especial, onde o Senhor fala, onde o Senhor comunica a sua palavra a nós como corpo, como igreja, como comunidade. E nós oramos pela tua presença entre nós, oramos pelo cumprimento da promessa de Jesus, de que onde 2 ou 3 se reúnem, tu estás ali no meio deles. E sem essa tua presença entre nós, de fato, tudo isso pode acabar sendo com muito pouco ou sem significado. Mas quando tu falas, quando tu te manifestas, quando a tua palavra causa transformações dentro de nós, quando nós temos oportunidade de, por meio das canções e por meio da oração, colocar as nossas vidas diante de ti, expressar o que nós precisamos ou desejamos expressar, então isso se transforma num momento de transformação, num momento em que o Senhor nos anima, nos impulsiona, um momento em que o Senhor abre novos horizontes de vida para cada um de nós. E é nessa expectativa que nós nos reunimos, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós te buscamos. Vem, Senhor, tu és o nosso convidado, nós queremos pedir, te faças presente entre nós e que a tua palavra ela fale profundamente com cada um de nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós nos reunimos neste lugar, na presença do nosso Deus, Deus que é Pai, o Criador de todas as coisas, o Senhor Todo-Poderoso, o Filho pré-existente que foi enviado para nos resgatar, para nos redimir, para morrer por nós, que ressuscitou o terceiro dia, e Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que foi enviado para estar presente entre nós e que continua a obra de Jesus por meio da sua igreja nos dias de hoje. Amém. Como eu já disse, hoje a gente vai ter um momento bastante especial de Santa Ceia, e hoje a gente também vai dar continuidade à nossa série de mensagens que fala sobre relacionamentos, muito além da superfície. Eu gostaria de ler uma palavra de saudação que está no livro de Eclesiastes. Essa palavra, muito provavelmente, eu vou voltar a citar no momento da pregação. E o autor de Eclesiastes, no capítulo 4, ele diz assim: descobri, entre muitas outras coisas que ele observou e descobriu que eram futilidade, vaidade, que não faziam sentido na existência, ele também diz aqui que descobriu outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É uma palavra poética de Salomão falando sobre o absurdo
da solidão. E nós vivemos numa era, num tempo em que nós estamos vivendo esse absurdo da solidão, em que as pessoas, inclusive, estão optando cada vez mais pelo absurdo da solidão, para o seu próprio mal, para a sua própria dor, para a sua própria angústia. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, no tempo da mensagem, no tempo da pregação. Por enquanto, nós ficamos por aqui, com essa palavra no nosso coração, no início desse culto. Muito bem, estamos falando de muito além da superfície, esse é o tema que nós estamos tratando. Muito obrigado. Mergulhando fundo nos relacionamentos. Na semana passada nós já falamos do tema Mais Amor, por Favor. Foi um tema introdutório. Hoje nós vamos falar sobre esse título da música, né? Amigo é coisa para se guardar, do Milton Nascimento, né? Um trechinho da canção famosíssima do Milton Nascimento. Na semana que vem queria ter aceitado mais, que é um trechinho daquela música dos Titãs, né? E no dia 31 encerramos falando um pouco sobre a relação entre amor e perdão. A gente quer, com isso, abordar alguns desses mandamentos recíprocos que o Novo Testamento tem. Eu já falei que são cerca de 25 mandamentos, uns aos outros, amar uns aos outros, consolar uns aos outros, exortar uns aos outros, aceitar uns aos outros, servir uns aos outros. São cerca de 25 desses mandamentos recíprocos e a gente vai abordar alguns deles. E a gente com isso quer confrontar um pouco a cultura de superficialidade que nós temos nos relacionamentos dos nossos dias, desde a nossa relação com amigos, com a família e também o que acaba repercutindo para dentro da nossa comunidade de fé. E com isso a gente quer crescer no desenvolvimento de uma cultura de acolhimento no nosso meio, de relacionamentos sinceros e profundos. Há muito tempo o pessoal diz assim para mim: tu foi para Florianópolis? Fui para Florianópolis. O pessoal lá é muito querido. Sim, eles são muito queridos. Eles dizem assim, passa lá em casa um dia, mas eles nunca vão te dar o endereço, viu? Não sei se isso é verdade. Cada um de nós tem que responder até onde isso é verdade, né? Mas ser acolhedor não é ser querido. Desenvolver relacionamentos sinceros e profundos passa por abrir as nossas casas, deixar com que as pessoas tenham acesso às nossas vidas e assim por diante. E nós estamos fazendo isso também como uma resposta ao nosso planejamento da comunidade. A nossa missão como comunidade é ser um ambiente de vida plena e ação transformadora fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. E um dos nossos valores é justamente relacionamentos sinceros e profundos, como aparece naquele ponto 3 ali. E um ambiente de vida plena, com certeza, passa por relacionamentos sinceros e profundos. E uma comunidade que possa impactar a nossa sociedade individualista, de tantas pessoas solitárias, sem dúvida nenhuma passa por uma comunidade que sabe ser acolhedora para além de um sorridente bom dia, de um abraço apertado quando conhece, mas que não se envolve com as pessoas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da amizade. Se a gente não consegue desenvolver isso num nível individual, isso não se repercute também para dentro das relações sociais que nós temos. Então nós vamos falar sobre isso hoje de manhã. Quando nós lemos a Bíblia, a gente percebe que inequivocamente nós fomos criados para a intimidade. Não é muito específico, mas por exemplo, quando você lê Gênesis 1, Gênesis 2, você vê que Deus vai dizendo, e Deus viu o que fez e era bom. Deus viu o que fez e era bom. Deus viu o que fez e era bom. E criou o homem e a mulher e Deus viu o que fez e era bom. Lá em Gênesis 2, daí narra de novo, com outra perspectiva, a criação do homem. E aí são dadas tarefas para ele, e em um determinado momento surge o primeiro não é bom da Bíblia. O primeiro não é bom da Bíblia não é bom, e Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Foi o primeiro não é bom. E o primeiro não é bom é anterior à queda. Não tinha nada a ver com o pecado.
Não é bom que ele esteja só. E então narra-se a criação da mulher. Nós fomos criados para a intimidade, nós fomos criados para os relacionamentos, nós somos seres relacionais. Nós acreditamos em um Deus que é pessoal, nós não acreditamos em uma energia, nós não acreditamos em Deus como um poder, como uma coisa, como uma realidade acima de nós, que nós estamos simplesmente mergulhadas nela. O computador é um pedaço de Deus, eu sou um pedaço de Deus, tudo é Deus, mas nada é Deus. Não, Deus se comunica, se relaciona, e Ele se comunica consigo mesmo desde a eternidade, desde que houvesse qualquer coisa além dele próprio. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, desde sempre. E Ele é um ser que ao mesmo tempo é uma família em si mesmo. Ele é um ser relacional. Ele nunca foi sozinho, embora ele seja único. E tudo isso é paradoxal, mas é assim mesmo, a gente apenas afirma essas coisas e não tenta dissecá-las, porque não é possível dissecar essa realidade. Deus é assim, Ele nos criou também como seres relacionais. Também nos fez como pessoas que não podem viver sem relacionamento. Eu quero começar então falando de intimidade na amizade, citando, por exemplo, a amizade de Davi com Jonatas. Depois que Davi se tornou alguém de confiança do rei Saul, surgiu uma amizade muito grande entre Jonatas, que era filho do rei Saul, e Davi. E Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. No versículo 3 de 1 Samuel, diz ali que e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Em 2 Samuel 1:26, diz como quando acontece a morte de Jonatas e de Saul numa batalha, Davi se entristece dizendo: como estou triste por você, Jonatas, meu irmão, eu lhe queria bem, sua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. Ele tinha um amigo de verdade, um amigo com quem ele compartilhava a sua vida, um amigo que o conhecia, um amigo com quem ele podia contar nas horas mais difíceis. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer nessa manhã para cada um de nós é se nós temos amigos. Você tem amigos? E talvez o plural aqui talvez nos dificulte um pouco, porque se você pudesse dizer para mim, eu tenho um grande amigo, isso já seria algo extremamente positivo. A gente não tem capacidade de ter muitos amigos de verdade. Porque a amizade, eu vou passar o slide seguinte aí, a amizade hoje, ela está relacionada com uma realidade de redes sociais, né? Eu tenho 500 amigos no Facebook, eu tenho 1000 amigos no Facebook, tenho não sei o quê. E na verdade, quando nós dizemos isso, a gente praticamente está confessando que não tem amigo nenhum, né? Essa chargezinha aí é interessante, né? Ele tinha quase 2.000 amigos no Facebook, achei que haveria mais gente aqui. Amigo de Facebook não vai em velório, amigo de Facebook vai em festa, né? Se você convidar. Porque é esse nível de amizade que se faz. É esse nível de amizade que se tem por meio das redes sociais. Então, o que é amizade? A primeira pergunta é o que é amizade? O que nós estamos chamando de amizade? Amizade é esse negócio que o Facebook chama de amizade? Não. Absolutamente não. Isso o que o Facebook chama de amizade, nós não estamos chamando de amizade. Então a gente quer descrever um pouquinho a amizade, o que é isso, do ponto de vista bíblico, com algumas referências bíblicas, para que a gente possa voltar a fazer essa pergunta mais tarde. Eu tenho amigo? Ou eu tenho amigos? Realmente tenho? Amizade no sentido bíblico, eu tentei descrever algumas coisas a partir de alguns textos bíblicos. Em primeiro lugar, o amigo está perto na hora da dificuldade.
Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4,18, o apóstolo Paulo escreveu: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Claro que aqui ele está descrevendo uma relação de fraternidade, uma relação de irmãos de igreja. Mas eu quero chamar isso de uma relação de amizade, porque às vezes é isso que nós precisamos entender, que Deus nos chama para dentro de uma família, Deus nos faz família. Quando nós celebramos a ceia, nós celebramos o fato de que nós somos inseridos para dentro da família de Deus, e de que nós somos corpo, de que nós somos um, de que nós andamos juntos. E isso tem a ver com amizade, isso tem a ver com essa fraternidade que Deus nos chama para desenvolver. Mas o amigo tem essa característica. O amigo não está presente apenas nos momentos bons. O amigo não é aquele sujeito que está perto de você quando você tem dinheiro no banco. O amigo não é aquele que está perto de você quando está tudo certo. Esses tempos atrás eu visitava uma pessoa que está com a esposa acamada há muito tempo já, e ambos foram professores universitários aqui da UFSC, hoje estão aposentados, e a esposa está com Alzheimer, ela não se comunica mais, ela não tem mais, não fala, ela apenas balbucia algumas coisas, e ele carrega uma dor relativamente grande, porque ele sonhava que no tempo da aposentadoria eles poderiam viajar, eles poderiam fazer coisas legais juntos, e de repente a esposa mergulha numa realidade assim. E, claro, representa sempre uma crise muito grande. E entre as coisas que doem para ele, entre as coisas que ele diz que o fazem sofrer, ele disse repetidas vezes quando eu estive lá: uma coisa que eu não consigo entender, pastor, é que os nossos amigos da faculdade sumiram depois que a minha mulher ficou assim. Nós tínhamos muitos amigos. E depois da doença, eles não vieram mais nos visitar. Não vieram mais. Eu tentei conversar com ele sobre isso e, enfim, não vou relatar isso aqui para vocês, né? Não vem ao caso. Mas, amigo, o que são amigos? O que é ser amigo de alguém? Amigão, eu acredito que seja aquela pessoa que permanecerá junto conosco, especialmente nos momentos mais difíceis da nossa trajetória, mais difíceis da nossa vida. E, portanto, a maioria das pessoas que a gente chama de amigos provavelmente não são nossos amigos. E a pergunta não é quem é nosso amigo, a pergunta aqui não é ficar encontrando problema nos outros, não é culpar os outros, a pergunta aqui é se eu sou amigo de alguém. Essa é a pergunta. A pergunta é se eu sou amigo de alguém. Ok? Em segundo lugar, eu acredito que o amigo é um sujeito que está do nosso lado para falar a verdade em amor. Em Hebreus 3,13, o autor escreveu: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. De novo, ele está falando de vida comunitária, mas eu estou aplicando isso para nossas relações de amizade, que podem ser e provavelmente serão com pessoas que compartilham da nossa fé. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Veja, esse encorajamento não significa apenas um encorajamento no sentido de dizer, é isso que você quer, então vai lá. Mas é um encorajamento no sentido de fazer o que é certo. Porque esse encorajamento visa de que nós, pela relação
com as pessoas, com a relação com os irmãos, nós não sejamos endurecidos, nós não sejamos cegados por uma realidade de pecado que nós não estamos enxergando. Que a gente não seja cegado por escolhas erradas, por caminhos errados que a gente começa a trilhar. Portanto, esse encorajamento, ele tem um quê de exortação. Ele é um encorajamento porque ele é feito em amor, mas ele é exortativo, ele é um encorajamento honesto, não é um encorajamento no sentido de faça o que está no seu coração, faça o que você achar melhor. Porque esse tipo de fala geralmente diz assim, cara, tanto faz se você se arrebentar lá na frente, não estou nem aí para você. Faz aí o que você achar melhor. Essa é a atitude de alguns pais também ao criar os seus filhos. Eles dizem assim, eu amo tanto meu filho que eu não consigo corrigir. Não, você odeia tanto o seu filho que não consegue corrigir. Porque se você o amasse de verdade, você o corrigiria. Você entende o que eu quero dizer? O amor, ele está sempre comprometido com a verdade. Quando eu enxergo na vida de alguém um caminho, esse cara é meu amigo, eu estou enxergando na vida dele um caminho que eu acho que lá na frente vai destruí-lo, vai fazer mal para ele, cara, eu vou tentar sentar com ele e dizer, meu irmão, eu amo muito você, mas eu preciso te dizer que o que eu consigo ver, o que eu consigo enxergar é que esse caminho que você está escolhendo para a sua vida vai lá na frente ter consequências muito ruins para você, para os seus filhos, para sua casa, enfim, dependendo da situação que for. Talvez aqueles amigos, eu não tenho certeza, mas talvez aqueles amigos que em algum momento nos irritaram no Facebook, que a gente excluiu, é que tivessem o potencial de ser os nossos verdadeiros amigos. Porque em algum momento tentaram nos dizer a verdade, tentaram nos abrir os olhos, tentaram nos fazer enxergar uma realidade e a gente não quis ver. Não, eu não preciso de amigo para me falar uma coisa dessas. E puf, deleta. Exclui. A gente precisa de pessoas que nos digam o que nós precisamos ouvir. E quando nós optamos por amigos, nós precisamos dar a esses amigos, porque amigo de verdade é uma pessoa que não está tão envolvida que ela não possa mais me dizer o que tem que ser dito. É um problema, por exemplo, em comunidades onde às vezes, por favor, queridos, isso não tem nenhum tipo de reflexo com a realidade aqui da comunidade da Trindade, é apenas um exemplo genérico, certo? Totalmente genérico. Mas às vezes pastores, quando permanecem por muitos anos numa mesma comunidade, eles acabam desenvolvendo um certo relacionamento com algum grupo de pessoas e já não se tem mais a liberdade, em certos momentos, de exercer a função pastoral, no sentido de dizer assim, meu irmão, o que você está fazendo não dá? Eu não posso falar isso porque ele é meu amigo. Se fosse seu amigo, daria para falar. Entende o que eu quero dizer? Se fosse seu amigo, daria para falar. É um outro tipo de relação que se estabelece aí. E esse tipo de relação a gente não deveria descrever como amizade, é uma outra coisa. O amigo é aquele que nos ajuda a crescer, é aquele que provoca em nós crescimento. Quero colocar aqui como um texto que serve de exemplo isso, 1 Tessalonicenses 5,11, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Aqui aparece a palavra exortação, que tem essa conotação de colocar o dedo na ferida. Mas o grande problema é que às vezes nós temos também na comunidade, ou nós temos no nosso círculo de pessoas que apenas querem exortar. A exortação por si só, muitas vezes é uma atitude doentia de alguém que se sente superior aos outros e que se sente no direito de apontar o defeito dos outros. Então o sujeito está o tempo todo apontando o dedo.
porque aquele outro, porque ninguém presta, porque ninguém é amigo de verdade, porque todo mundo é hipócrita, e aponta o dedo e é um tiroteio, e ninguém presta. Queridos, quando você encontra esse tipo de realidade, na verdade, essa pessoa está falando de si. Ela está falando da sua total e plena incapacidade de se relacionar, da sua profunda doença emocional, da sua profunda incapacidade de estabelecer relacionamento. Essa pessoa precisa de ajuda. Ok? Porque não é verdade que todo mundo é assim, ninguém me entende, todo mundo está errado. Cuidado com isso. Quando a gente começa a projetar os problemas tudo para fora, o problema na verdade está na gente. Tome muito cuidado com isso. E o grande problema de pessoas assim é que elas são tão assim que às vezes, mesmo você tentando abrir os olhos delas, o máximo que elas fazem é excluir você da vida delas ou do Facebook. É muito difícil. Ok? Por isso o texto aqui diz: exortem-se e edifiquem-se. A exortação não tem a intenção de provar que o outro está errado. A exortação não tem a intenção de apenas afirmar que o outro está errado. A exortação, ela tem a intenção de ajudar o outro, de edificar o outro, de construir. Edificar é construir. É uma coisa construtiva. E, portanto, essa exortação, de novo, o amor aqui está por trás, ela tem essa intenção de fazer o outro crescer, de ajudar a pessoa a enxergar o que ela precisa enxergar. Em quarto e último lugar, eu quero dizer aqui que o amigo é um sujeito com quem a gente pode contar e que não se escandaliza. Eu quero colocar aqui como texto de referência Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Poderia ter colocado naquele título 4, em vez de o amigo não se escandaliza, eu poderia ter colocado o título O amigo é aquele que traz cura. O amigo é aquele sujeito a quem você sabe que se em algum momento você estiver enfrentando crises, tentações, ou mesmo se a tentação já se transformou em um pecado consumado, o amigo é aquele sujeito a quem você vai poder dizer: cara, eu preciso te contar uma coisa. Eu pequei, eu errei, eu estou carregando uma pressão violenta aqui no meu coração em relação a essa área da minha vida. Eu estou decepcionado, eu quero me divorciar, eu não consigo lidar com essa situação na minha vida, eu isso, eu aquilo, qualquer coisa. E o amigo é aquele sujeito que vai te ouvir, vai acolher você, vai amar você na sua dificuldade, na sua dor, na sua fragilidade, lembrando o que nós já falamos anteriormente, mas não simplesmente para dizer para você: tudo bem, não tem problema, né? No caso de se a pessoa pecou, errou, falhou, não tem problema, esquece isso, todo mundo faz isso. Não, essa pessoa vai se importar a ponto também de dizer: querido, então vamos resolver essa situação. Se você tem falhado nessa área, eu quero te ajudar. Como que eu posso te ajudar? De novo, a verdade não é colocada de lado. Existe um acolhimento, mas a verdade não é colocada de lado. As duas coisas caminham ao mesmo tempo. E, queridos, nós perdemos muito isso na nossa sociedade. Nós vivemos, as redes sociais não mudaram apenas a maneira como a gente se comunica. As redes sociais têm mudado a maneira como a gente é. E a gente aprende a se relacionar no Facebook, por isso muitos médicos, psiquiatras e psicólogos têm dito que não é de fato recomendável você permitir que crianças
muito pequenas, muito jovens, inclusive eu acho que a idade para abrir um Facebook e outras redes sociais é 18 anos. E por que que é? Porque eles estão numa fase de formação da identidade, da personalidade, e eles vão aprender que relacionamento é isso, é essa coisa virtual. Eles vão formatar a maneira como eles se relacionam com as pessoas assim. Eles vão entender que relacionar-se com outros seres humanos é criar um perfil, é montar uma vitrine, é colocar um sorriso lindo no rosto, é sempre falar de coisas boas. E nós não temos mais espaços entre nós para dizer: eu estou sofrendo, o meu coração dói, eu quero gritar, eu tenho vontade de morrer, eu não sei por que eu existo, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei qual é o meu papel no mundo. Aonde que para quem nós podemos dizer essas coisas? Aonde nós podemos dizer essas coisas? E por isso que o texto de Tiago diz para confessar o pecado, ou confessar outras coisas, confessar fraquezas, confessar dores, verbalizar aquilo que a gente está vivendo, isso traz cura. O alvo não é o perdão. Para alcançar perdão, sim, eu posso fechar a porta do meu quarto e dizer: Senhor, pequei. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Nós confessamos a Deus e Deus perdoa. Mas às vezes nós lidamos com pulsões, nós lidamos com pressões internas no nosso coração, que quanto mais nós as mantemos escondidas, mais elas crescem, mais elas se avolumam. E às vezes, quando nós lidamos com crises que causam culpa, que geram essas culpas, a gente vai orar e muitas vezes a nossa vida de oração, ela gira em torno da nossa culpa. Ó Deus, fiz isso de novo. Ó Deus, pensei aquilo de novo. Ó Deus, isso de novo na minha vida. E nessa relação de manter aquilo em oculto e de tentar lidar com aquilo em oculto, a gente vai apenas empurrando cada vez mais para dentro o problema. Existem coisas pelas quais nós precisamos orar, existem outras coisas pelas quais a Bíblia está dizendo que nós precisamos verbalizar, nós precisamos confessar. Nós precisamos trazer à luz, colocar para fora. Quando desencadeou-se a reforma, eu sempre digo isso, vou dizer mais uma vez, né? O Catecismo Menor, por exemplo, além do Pai Nosso, além dos 10 mandamentos, além do batismo e da ceia, Lutero também manteve na orientação da vida cristã a instrução sobre o ofício das chaves, que era, na verdade, a confissão. Essa coisa de você encontrar alguém dentro da comunidade, que pode ser o pastor, mas não tem que ser necessariamente o pastor, a quem você diz, com quem você senta e a quem você diz: eu errei, tenho lidado com certas coisas, tenho sofrido pressões terríveis nessa área, e você poder ouvir uma palavra de graça de alguém, uma palavra de aceitação, depois de confessar o seu pecado, depois de falar daquilo que pesa na sua alma, de você poder ouvir da boca de alguém: em nome de Deus, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Isso é muito importante. É muito importante. Então, por que nós precisamos de amigos desse ponto de vista? Primeiro, porque nós fomos criados para a intimidade dos relacionamentos. A solidão é doentia. Nós não fomos criados para a solidão. Todo sujeito que opta pela solidão o faz por alguma razão que não é saudável. Em segundo lugar, a solidão é esse ambiente que faz crescer os nossos fantasmas ocultos. Tudo que permanece oculto cresce e se fortalece. E por que nós não queremos falar? Por que nós não queremos dizer? Porque a gente pensa coisas do tipo: se eu disser, as pessoas vão me rejeitar. Ninguém vai conseguir suportar o que eu tenho para dizer.
Ninguém vai conseguir dar conta de ouvir e continuar me olhando da mesma maneira. Eu vou ser rejeitado, rejeitada, as pessoas não vão me aceitar mais se eu contar o que se passa dentro do meu coração. É um medo genuíno, que tem sua razão de ser. Mas é um medo que nos mantém dentro de uma prisão, que nos mantém dentro de um casulo de doença. É um medo que nos destrói. Às vezes nós fazemos isso individualmente, às vezes nós fazemos isso na nossa família. O que se faz em Roma, fica em Roma. O que acontece lá em casa, a gente não conta para ninguém. Ninguém pode ficar sabendo. Porque quando chega, todo mundo sorri e abana. Chega a visita. Oi, amado. Né? Na igreja também a gente faz assim, né? Todo mundo sorri e abana. Oi, querido. E a gente camufla realidades, a gente esconde realidades, porque a gente tem medo de ser rejeitado. Queridos, mas isso nos destrói, a longo prazo nos destrói. Nós temos exemplos terríveis disso, debaixo do nosso próprio nariz. Eu vou fazer a audácia de citar isso aqui. Quem é que imaginaria que o nosso colega pastor, aqui da comunidade do centro, há 3 anos atrás, faria o que ele fez? Alguém poderia imaginar que uma coisa dessas pudesse acontecer? Ninguém poderia imaginar que uma coisa dessas pudesse acontecer. Porque nós conhecíamos apenas a vitrine que ele nos apresentava. Eu não estou o culpando por causa disso. Você está entendendo? Não estou agora condenando ele por causa disso. Mas eu estou dizendo que isso pode nos levar às últimas consequências. Quantas crises eu e minha esposa vivemos no nosso casamento. Eu tenho certeza absoluta de que se isso tivesse ficado apenas entre nós, de que se a gente não tivesse procurado ajuda, se a gente não tivesse verbalizado isso com pessoas, tenho certeza de que nós não estaríamos aqui onde nós estamos hoje, juntos. E nós não resolvemos ainda todos os nossos problemas, nós ainda estamos em processo. Ah, pastor, então isso te desabilita a trabalhar com casais. Na verdade, não. Na verdade, isso me habilita, porque a hora que você contar o seu problema, eu vou entender perfeitamente, porque provavelmente já passei por coisa parecida. Você entendeu? Quantas vezes eu subi no púlpito e o último lugar onde eu queria estar na terra naquele momento era atrás de um púlpito. Em que eu baixava a cabeça antes de começar a pregar e eu dizia: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Esse aqui não é o meu lugar. Eu não devia estar aqui. Quantos milagres eu vi acontecendo quando pessoas tiveram coragem de procurar e contar o que estavam passando. Vimos coisas extraordinárias acontecendo. Vimos casais que a gente chegou em casa e olhou um para o outro e disse: a gente foi lá, fez o nosso papel, orou por eles, mas sem chance. Sem chance. No domingo seguinte aparece os dois no culto. Não foi aqui, foi bem longe daqui, não se preocupe. Não estou falando da vida de nenhum de vocês aqui. Aparecem no culto. Eu digo: opa, interessante. No culto seguinte vieram de novo, no outro de novo, e foram vindo e conheceram o Evangelho, e se perdoaram de coisas aparentemente imperdoáveis. E eu não chorei no meu casamento, mas quando fiz o casamento deles, porque eles eram ajuntados, tinha uma história toda conturbada,
O casamento em que eu chorei foi o casamento daquele casal. E hoje eles são líderes de casais. Mas eles tiveram coragem de colocar os fantasmas para fora. Em terceiro lugar, nós temos pontos cegos, bons e ruins. E nós necessitamos de pessoas que nos abram os olhos acerca deles. Tem coisa que a gente não enxerga mesmo. Tem coisa que eu só percebi que eu fazia depois que eu casei, porque minha esposa dizia, meu, coisa mais... né? Eu nem percebia as coisas que eu fazia. Tem outras coisas que nós dois, como casal, não percebemos, que alguém de fora tem que nos dizer. Coisas que nós fazemos errado, mas também coisas que nós temos potenciais. Às vezes nós temos potencial e a gente não enxerga, a gente não valoriza, a gente não foi devidamente impulsionado naquela área. E veio alguém de fora e diz, cara, que legal, isso você faz muito bem. E de repente a gente se abre para uma realidade que a gente não percebia até então. Em último lugar, a felicidade é resultado da maturidade. E a maturidade, sem dúvida nenhuma, é fruto de um processo relacional. Ninguém se torna maduro no isolamento. Ninguém. Maturidade é fruto de um processo relacional. Aquilo que a gente pode descrever como felicidade na vida é fruto de maturidade. Quem está buscando felicidade aí, querendo viver igual um menino e uma menina, um molecão e uma molecona, vai ficar velho e vai continuar infeliz. Certo? Porque aquilo que a gente pode experimentar como algo parecido com aquilo que se chama de felicidade passa pela maturidade. Perguntas finais. A quem você recorre quando está precisando de ajuda? Você tem a quem correr? Você tem uma pessoa ou duas a quem você pode correr quando você está precisando de ajuda? Ou você só tem aquelas pessoas que dizem assim, pois é, amiga, estou com um problemão no meu casamento. Ah, separa mesmo, parte para outra, não está mais dando certo, segue para frente. Por favor, amigos só desse nível, você tem amigos bem ruinzinhos. E se você é um amigo desse nível para os outros, desculpe, você também é um amigo bem ruinzinho para os outros. Né? Mas a quem você recorre quando está precisando de ajuda? Quem tem a liberdade de lhe dizer a verdade em amor? Você já deu essa liberdade para alguém? Você já chegou para alguém e disse assim, cara, a hora que você perceber que eu estou pisando na bola, você vem e me fala, tá? A quem você presta contas da sua vida? Essa é a grande vantagem, por exemplo, de ser pastor numa instituição mais organizada como a nossa. Porque o que acontece com muitos desses pastores que de repente não concordam mais com um monte de coisas, saem, abrem outra igreja e não tem mais ninguém a quem eles têm que prestar contas. O que acontece com esse tipo de gente? Eles começam a dominar o rebanho, eles começam a explorar as pessoas e não tem ninguém para dizer, cara, o que tu está fazendo? Eles não têm que prestar contas a ninguém. Nós precisamos, intencionalmente, permitir que pessoas nos exortem, que pessoas nos falem a verdade. Senão a gente se perde. Quem pode fazer isso na sua vida? Eu já contei essa história, eu vou repetir apenas a título de ilustração e para enfatizar isso. Nós escolhemos como padrinhos de batismo do nosso Nicolas, o Cláudio e a Lorita, os pais da Jaque, esposa do Rui, o pastor anterior aqui da comunidade, justamente porque em vários momentos o Cláudio, com aquele vozeirão, olhava para a gente e dizia assim, vocês não estão bem, né? O que está acontecendo? E aí desmontava a gente e falava a verdade para a gente. Em um certo momento a gente disse assim, não, a gente quer o Cláudio e a Lorita por perto, porque a gente precisa de gente assim que coloca o dedo no nosso nariz. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Com quem você compartilha suas fraquezas, derrotas e pecados? Ou você já é alguém completamente formatado nas suas relações pelas redes sociais? Não existe ninguém. Não.
fraqueza, pecado, problema, eu não falo para ninguém. Eu não falo para ninguém. Eu guardo para mim. Para quem você pode falar, com quem você pode ser quem você realmente é, com quem você pode sentar e falar das coisas reais com as quais você lida, e essa pessoa não vai condenar você, não vai julgar você, mas vai ter uma atitude propositiva de ajudar você nessa caminhada. Eu gosto muito dessa comparação que o Martin Weingärtner gostava de usar, de que nós não somos como igreja uma oficina, nós não somos uma concessionária, nós somos uma oficina. A concessionária é sempre aquele lugar clean, limpinho, novo, cheiroso, tudo é novo para dar aquele impacto no cliente, né? Até os atendentes são extremamente bem vestidos, pessoas que sabem falar muito bem, aquela coisa, né? Bons de prosa. E às vezes as comunidades de fé se parecem mais com uma concessionária, né? Todo mundo também muito clean, muito bonitinho, muito cheiroso. Mas, na verdade, a igreja precisa se entender como uma oficina. Queridos, pessoas que não têm problemas não vão vir para a igreja, elas estão muito bem, obrigado. Amém ou não? Então, se a gente não quiser lidar com problemas, se a gente não quiser suportar as cargas uns dos outros, se a gente não quiser perdoar uns aos outros, se a gente não quiser lidar com os problemas uns dos outros, então vamos fechar a porta, né? Porque a igreja está aí para isso. A igreja é uma oficina. A igreja é um lugar onde tem graxa no chão, onde a gente vê o tempo todo coisas nos outros e a gente diz, mas esse cara não é da igreja? Esse cara é da igreja. Não, mas ele é, e você não é? Você não tem problemas? Você não tem coisas que você teria dificuldade se a gente projetasse aqui no telão para todo mundo ver? Só você não tem isso. Então por que tu está se escandalizando com o teu irmão? Ele tem problemas, você tem problemas, nós temos problemas. E assim nós conjugamos o verbo ter problemas. E nós estamos aqui para nos ajudar. Os dons de um ajudam aos outros. Alguns são pastores, alguns são mestres, alguns são evangelistas, alguns têm certas habilidades, alguns têm outras habilidades, e nós juntamos essas habilidades para que nós sejamos uma igreja e um espaço de cura, um espaço terapêutico, um espaço de aceitação, um espaço onde, sim, nós sabemos que todos nós temos muitas dificuldades e que a gente está aqui para crescer juntos, para andar juntos. E não para fingir que nós somos uma coisa que nós não somos. E esse é o nosso desafio. Se você não tem amigos, você precisa de amigos. Busque encontrar amigos, porque sozinhos nós somos facilmente desestimulados, destruídos, enganados e assim por diante. Amém. Vamos encerrar o nosso culto. Oramos e acredito que tenhamos uma canção final. Vamos orar, assim como estamos. Deus amado, obrigado porque teu amor por nós não é uma obrigação. Não tinhas obrigação. Aliás, tu tinhas o direito de nos julgar e de nos condenar. Não apenas tinhas, mas continuas tendo todo o direito de nos julgar e de nos condenar. Mas o Senhor escolheu nos amar. O Senhor escolheu demonstrar o seu amor por nós por meio do seu Filho e por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. O Senhor alcançou vitória sobre o nosso pecado e a morte que entrou no mundo por causa dele, na ressurreição de Jesus. Porque ele vive, nós também viveremos. Porque ele venceu, nós também somos mais do que vencedores.
Louvado seja o teu nome, nós te exaltamos por isso. E oramos de que essas certezas, elas se conectem com o profundo do nosso ser. E seja a partir delas que nós andemos nessa vida e andemos nesse mundo. Que essas certezas formatem o nosso coração para sermos pessoas que experimentam vida plena, sabendo que usufruirão também de vida eterna. E isso já está em nós, porque teu Espírito habita em nós. Te louvamos por isso. E oramos, ó Deus, para que tu também atentes para todas as pessoas que têm sofrido pelas mais diversas razões. Quero orar essa manhã pela menina Luciane, por quem oramos na semana passada. Estava na UTI, agora está numa enfermaria, ainda se recuperando de um AVC, com uma longa jornada pela frente. Oramos, ó Deus, consternados pela tragédia que aconteceu essa semana em Suzano, por essas crianças, esses adolescentes que foram mortos gratuitamente, por essa violência gratuita que aconteceu ali. Nós não conseguimos colocar os nossos pés nos sapatos desses pais, nem dos pais que perderam seus filhos assassinados, nem dos pais que têm filhos e que foram os algozes dessa situação. Ó Deus, pela tua imensa graça e misericórdia, estende a tua mão sobre as famílias, sobre aquela cidade e ameniza essa dor. Que eles consigam, no meio dessa dor horrorosa, profunda, experimentar fagulhas do teu cuidado para com eles e se sentir amparados no meio de uma perda tão brutal. Abençoa o nosso país, Senhor Deus. Abençoa tantos de nós aqui na comunidade que passam por dificuldades muito diferentes umas das outras. Colocamos todas essas coisas sob os teus cuidados, sabendo que o Senhor é Deus zeloso. Nenhum fio de cabelo cai das nossas cabeças sem que o Senhor o saiba. O Senhor sabe, o Senhor se importa e o Senhor está agindo. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.